Olá, olá pessoal, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Administração da Produção e Operações. Nós vamos continuar o nosso tema da aula anterior e vamos continuar falando de arranjo físico e fluxo. Vamos lá. Bom, na aula anterior nós tratamos sobre o conceito de arranjo físico, seus objetivos, seus benefícios e na aula de hoje nós vamos tratar das tipologias de arranjo físico, né, e como isso pode influenciar dentro dos processos. Vamos lá. Bom, pessoal, antes da gente adentrar de fato nas tipologias de arranjo físico, é importante a gente entender, né, que os tipos de arranjo físico são diferentes dos tipos de processo. Os tipos de processo que nós tratamos, né, nas aulas anteriores, né, levam em consideração, né, o efeito, né, volume e variedade, né, que leva em consideração também os diversos tipos que a gente tem, né, de processos, tanto para a manufatura como para os serviços. Já os tipos de arranjo físico estão relacionados diretamente com o layout, com o posicionamento, né, dos materiais dentro, né, do arranjo produtivo. Então aqui é só um adendo, um aviso para que a gente possa fazer essa diferenciação clara a partir de agora. Então, queridos alunos, para reforçar essa diferenciação entre os tipos de arranjo físico e os tipos de processo, é importante a gente reforçar, né, que os processos estão relacionados com os tipos de produção de uma fábrica, né, que variam significativamente de acordo com as suas características de volume e variedade. Lembrando que o volume é a quantidade que eu consigo produzir e a variedade, né, quantos tipos de produto eu consigo produzir. Então, essa diferenciação é extremamente importante, porque aqui a gente vai conseguir enquadrar, né, qual é o melhor tipo de processo e qual é o melhor arranjo físico, ou os melhores arranjos físicos para aquele tipo de processo. Né? E assim a gente chegar aí à nossa maximização da produtividade. Dentro da tipologia, né, de arranjo físico, nós temos essas quatro, né, formas básicas. Nós temos o arranjo físico posicional, que leva em consideração que o arranjo ele está em uma posição física fixa, né? E a gente tem o arranjo físico por processo ou funcional ou departamental, que ele funciona de acordo com a necessidade, ou seja, ele vai ter um processo produtivo só para aquele processo específico, né? Só para uma função, então só para um departamento, né? Então é importantíssimo que a gente entenda isso. Nós temos o arranjo físico celular, nós temos o arranjo físico por produto ou linear ou em fluxo. Cada um desses tipos nós vamos detalhar, né, nos slides posteriores, para que a gente tenha, né, uma ideia melhor de como eles funcionam, tipo, na prática. Bom, queridos alunos, o arranjo físico posicional, né, como é que ele funciona? Os recursos transformados não se movem, né, entre os recursos transformadores, ou seja, quem está sendo transformado, ele está ali, paradinho, na dele, esperando, né, que os outros recursos cheguem até ele. A gente vai ver isso no exemplo de maneira mais clara. Em vez de materiais, informações ou clientes fluírem em uma operação, quem sofre o processamento fica estacionado, né? Enquanto equipamento, maquinário, instalações, pessoas se movem à medida que necessário. Como é que isso funciona na prática? Vamos por exemplo. Temos aqui o exemplo básico de arranjo físico posicional, que é uma posição fixa. Nós temos aí a construção de um avião, construção de um prédio. Quem se move são as pessoas, né, os equipamentos é que vão até lá. Eu estou construindo um prédio, né, o prédio não vai até a bitoneira, o prédio não vai até o pedreiro. É ao contrário, o pedreiro que vai até a bitoneira. Ou a bitoneira que vai até o prédio, o pedreiro é que vai até o prédio. E é assim que funciona. Assim como o cimento, ferragens e por aí vai. Assim como na construção de um avião, né? Como é um equipamento muito grande também, né? São as pessoas, são os equipamentos, são as peças que vão chegando para que esse produto seja transformado ao longo do tempo. Né? Quando a gente leva em consideração aqui, né, o arranjo físico posicional, ele tem aqui, né,
alta variedade e baixo volume. Ele está ali posicionadinho, bonitinho ali, para a gente entender essa relação. Bom, o arranjo físico por processo, né, é os processos similares ou processos com necessidades similares são localizados juntos um do outro. Isso significa que quando produtos, informações ou clientes fluírem pela operação, eles percorrerão um roteiro de processo a processo, de acordo com suas necessidades. Então, como é que isso funciona? Arranjo físico por processo. Vamos para o exemplo. Temos aqui um exemplo, né, de um supermercado. A pessoa vai percorrendo, né, no arranjo físico e, de acordo com sua necessidade, ela vai buscando, né, os produtos que se encaixam com o seu perfil. Então, aí é um exemplo de arranjo físico por processo. Em relação aos tipologias de processo, nós temos ali o posicionamento, né, em relação à variedade de volume, né, do arranjo físico por processo no funcional ali, como vocês podem observar. Arranjo físico celular. Os recursos transformados são pré-selecionados para movimentar-se para uma parte específica da operação, na qual todos os recursos transformadores necessários se encontram. Então, o que acontece? Nós temos ali, né, o recurso que vai ser transformado, ele chega ali numa célula onde todos os outros recursos estão ali ao seu redor, certinho? Vamos para o exemplo. A gente tem aqui um exemplo de uma loja de departamento e a gente tem aqui um exemplo, né, de um berçário, onde está ali, né, todos os recursos, está ali o bebê e todos os recursos necessários, enfermeiras, equipamentos, médicos, os pais, né, ali pela janelinha, todo mundo, né, e todos os equipamentos necessários para que esse fluxo aconteça estão ao seu redor. Então, por isso que se caracteriza como arranjo físico celular. Arranjo físico por produto. O arranjo físico por produto envolve em localizar os recursos produtivos transformadores inteiramente segundo a melhor conveniência do recurso que está sendo transformado. Então, vamos lá para o nosso exemplo para a gente entender como é, né, que essa localização de recursos, né, produtivos ela acontece na prática. Por exemplo, arranjo físico por produto. Eu vou fabricar um refrigerante, eu vou fabricar um carro. Não, né? Então, né, o fluxo vai ocorrendo à medida que as etapas vão acontecendo. Né? O produto está ali sendo transformado, né, ao longo do processo. Então, se eu vou fabricar, né, um refrigerante, está ali, a embalagem já vai indo, o refrigerante já está lá sendo transformado lá no tonel, né, que vai ser envasado, que vai ser colocada a tampinha, que vai ser lacrado. Então, o arranjo físico ele é direcionado para o produto, assim como uma linha de montagem de um automóvel, né? E que aí a gente está levando em consideração o arranjo, o tipo de processo, né? O arranjo físico por produto ou linear e o tipo de processo, né? Que leva em consideração alto volume, baixa variedade, porque eu vou estar produzindo um único produto, mas eu posso produzir mais de um ao longo do tempo. E nós temos também, queridos alunos, um arranjo físico misto ou combinado, que combina diversos tipos, né, de arranjo físico. A gente tem um exemplo, por exemplo, de uma cozinha, de um restaurante. Nós temos ali um restaurante que tem um arranjo físico posicional, nós temos um buffet que tem um arranjo físico celular, nós temos uma cozinha que tem um processo físico por processo, nós temos um bandejão, por exemplo, que tem um arranjo físico em linha, né? Como se fosse um refeitório, né, de uma escola. Então, aí cada organização vai organizar os seus processos e o seu arranjo físico conforme suas necessidades, podendo fazer um único tipo de arranjo ou vários arranjos, que é o que acontece na maioria dos casos. Bom, e aqui, queridos alunos, nós temos essa relação entre os tipos de processo e os tipos básicos de arranjo físico. A gente tem, por exemplo, quando a gente está aí, produção por projeto, a gente utiliza-se geralmente o arranjo físico posicional, serviços profissionais, posicional, produção por lotes, pode usar tanto por processo como celular, loja de serviços, tanto celular como por processos, produção em massa, produção contínua, produção em massa, celular ou por produto, contínua, por produto,
né? Porque é uma produção maior do que a produção em massa, é um produto que não para, então geralmente é por produto, né? Como, por exemplo, a geração de energia elétrica, serviços em massa, também por produto. Então, aqui é para a gente entender essa inter-relação, observando o meu tipo de processo relacionado com o meu tipo de arranjo físico melhor, né, que vai garantir a maior produtividade possível.